Olá a todos e a todas que acompanham as nossas aulas do curso de Java Básico. Hoje nós estamos na aula 4 e nós vamos começar a discussão a respeito dos métodos. Para quem está lendo no candidoaras.org, vai perceber que os métodos, eles na verdade exprimem os comportamentos existentes nas classes. Eu vou criar aqui um projeto, aula 4. Vou desmarcar, criar a classe principal. Assim como nós fizemos na aula anterior, que foi a resolução dos exercícios, nós vamos aqui também fazer uma calculadora. Eu irei trabalhar aqui no meu main, psvm tab. A gente vai ter o número 01 e nós teremos o número 02, ok? E aí eu teria que criar várias variáveis aqui para eu conseguir realizar todas as 4 operações necessárias que a gente fez no último exercício. Então esse código aqui vai começar a ficar bastante grande. Ele vai começar a ficar não tão inteligível e eu vou estar colocando coisa demais dentro de um único método, ou seja, eu vou estar dando uma responsabilidade muito grande para um único método. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar tudo isso que nós fizemos na calculadora simples e nós vamos passar a responsabilidade de cálculo para um objeto. Assim como nós usamos o scanner para conseguir o input do usuário, nós iremos criar um objeto para trabalhar com cálculo. E é tarefa desse objeto fazer os cálculos e devolver para a gente. Eu vou demonstrar para vocês como é que nós iríamos criar esse objeto. Nós vamos criar o objeto dentro do pacote default por enquanto. Então vamos lá. Vou criar uma nova classe. E essa classe eu vou chamar de calculadora. Somente calculadora. Ok? Diferente de todos os nossos exemplos anteriores, essa calculadora ela não vai ter método main. Por que ela não vai ter método main, Cândido? Porque ela vai ser um utilitário. Nós vamos usar ela para trabalharmos com cálculos. Primeira coisa que vocês precisam entender sobre métodos. Todo método tem uma coisa chamada assinatura. O que é uma assinatura? Quando eu falo isso aqui, ó, pubic static void main string args, isso aqui é a assinatura do meu método. Primeiro, eu estou dizendo que ele é público. Então, se ele é público, todas as outras classes do meu programa elas vão conseguir identificar esse método se ele tiver instanciado. O nome do método, se tem parâmetro ou não, e o tipo de retorno. Static é uma coisa que a gente vai falar mais adiante. Então vamos lá. Eu vou aqui criar um método do tipo void. Tá? O que é um método do tipo void? Conforme está escrito na aula no candidoaras.org, o método void ele é executado sem me retornar nada. Se vocês verem aqui o scanner, vamos aqui no scanner, vocês vão ver que esse método aqui se chama nextInt. Ele retorna um inteiro da leitura do terminal. Por isso eu digo que o meu número vai receber esse inteiro. Então vejam, a assinatura dele diz o seguinte, olha, eu sou público, eu devolvo o inteiro e esse aqui é o nome do meu método, nextInt. Então, o que acontece? Se eu tenho aqui void, eu não estou retornando nada, tá bom? Eu vou colocar o nome desse método. O nome, ele geralmente é um verbo. Geralmente o nome de métodos, eles são verbos, do tipo fazer alguma coisa. Você também pode ter nomes específicos dependendo da tua realidade, dependendo do que a tua classe vai fazer. Eu quero
criar um método chamado initialize. E todo método ele tem essas chaves aí. Se vocês verem aqui o main, ó, o main ele sempre tem chaves. As chaves abrem e fecham e o que tiver dentro dessas chaves é a execução do método, certo? Iniciei a calculadora. Como é que eu chamaria esse carinha dentro desse cara aqui? Faria assim, ó. Assim como a gente faz scanner é igual a new scanner, nós vamos fazer então calculadora, ó, já apareceu, eu usei o Ctrl Space, apareceu, calculadora, minha calculadora, ela é igual a new calculadora. Dessa vez eu não preciso passar argumento nenhum no meu construtor, tá? A minha calculadora ela é instanciada diretamente. E se eu quiser chamar aquele método, eu digo minha calculadora ponto, olha aqui o método initialize, tá? Muito bem, vamos executar esse carinha aqui, vamos ver o que acontece. Vamos ver se ele vai printar isso aqui. Então vamos lá. Eu chamei a calculadora e através do objeto minha calculadora eu estou chamando o método initialize. E qual é o comportamento do initialize? O comportamento do initialize é justamente você conseguir escrever na linha do terminal iniciar a calculadora. Vamos imaginar agora que você quisesse passar uma mensagem para o usuário, tipo, fulano de tal, iniciei a calculadora. Para isso, você precisa informar o nome. Então, o que que acontece? Todo método pode vir vazio, ou ele também pode vir com uma coisa que nós chamamos de parâmetro. O que que é o parâmetro? É o que tem dentro desses parênteses. Para os parâmetros funcionarem, eu tenho que dizer o tipo de parâmetro e tenho que dar um nome para esse parâmetro. Um nome qualquer, tá? Vou dar aqui, por exemplo, nome pessoa. E aí, eu posso utilizar esse carinha aqui dentro do meu método como se ele fosse uma variável interna, que nem quando a gente cria aqui primeiro número, segundo número, etc, ok? Então vou vir aqui, ó, nome pessoa, mais, vou concatenar, iniciei a calculadora. Então, observem que um método, ele pode ser tanto sem parâmetros, quanto com parâmetros, ok? Aqui ele precisa de um parâmetro do tipo string, eu posso passar direto a string aqui, não tem problema. Eu não preciso criar uma variável à parte para poder colocar aí dentro, ok? O que não pode acontecer quando nós estamos tratando de métodos é o seguinte, eu não posso criar um método que tenha o mesmo nome tá? E que tenha o mesmo dado. Por mais que você coloque uma nomenclatura de variável diferente, ele tem o mesmo tipo de parâmetro aqui dentro e a mesma quantidade de parâmetros. Então você não vai conseguir escrever um novo método com o mesmo nome e com o mesmo tipo de dados e a mesma quantidade de parâmetros, ok? Ó, ele mesmo vai reclamar. Ó. Ele vai dizer que já está atualmente definido na classe calculadora. Agora, se você mudar o tipo de informação, você consegue. Ó, você consegue trabalhar com
o mesmo nome de parâmetro. Isso é importante de ser dito. Cândido, eu sempre vou ter uma assinatura do tipo Pubic? Nem sempre. Existem métodos que eles são internos. Esses métodos a gente trabalha da forma de escrever esse carinha aqui como private. Eles também podem ser protected, eles podem ser default e eles também podem ser public. Vocês vão aprender melhor sobre a diferença dessas nomenclaturas quando nós estivermos falando sobre a questão de pacotes. A questão de pacotes ela vem mais adiante. A gente não vai tratar nessa aula. Por hora nós vamos conversar sobre métodos públicos e métodos privados. Método público, uma vez que eu instancie a minha calculadora, eu consigo usar o método. Se eu mudar esse carinha aqui para privado, para private, vocês vão ver que vai dar erro aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó, na classe calculadora, esse método ele tem um acesso privado. Eu não vou conseguir enxergar ele, ok? Então, para enxergar um método em qualquer outro lugar, nós precisamos que ele seja público. Vamos agora criar os métodos da nossa calculadora. O que a nossa calculadora precisa? Ela precisa trabalhar em cima das operações matemáticas, certo? Então vamos fazer as nossas operações acontecerem. Quando nós estamos montando uma classe, criando uma classe, nós precisamos fazer o processo de engenharia dessa classe. Nós precisamos abstrair o que essa classe vai ser e vai ter, ou seja, para que ela existe, ok? A minha classe calculadora ela existe para calcular dois números, dependendo do tipo de operação. Então, eu vou ter um método para adição, eu vou ter um método para multiplicação, divisão, etc. Certo? Aqui eu tenho que decidir como é que o meu método vai se comportar. Eu tenho que decidir se ele me devolve alguma coisa ou se ele somente executa aquele passo. Nós primeiro vamos ver a questão da execução de passos, somente isso. Eu só quero executar um procedimento e ponto final. Esse vai ser o nosso primeiro passo. Se a gente não precisa devolver nada, então nesse nosso objeto calculadora precisa de métodos do tipo void. Então eu vou criar aqui, ó, adicionar. Vou colocar como parâmetros dois números. Primeiro número. Quando você tem mais de um parâmetro, para separá-los dentro desses parênteses, vocês precisam colocar uma vírgula, ok? Segundo número. E aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente o que a gente fez na aula anterior. Eu vou escrever para o usuário, em linha de comando, o resultado da operação. Vou usar exatamente aqui o mesmo padrão, vou utilizar o string format. Eu vou ter que criar aquela variável string minha mensagem, algo do gênero, string.format, a mensagem. Aí aqui eu vou ter que colocar adição, que é a operação, e vou ter que colocar a adição do primeiro e do segundo número. E em seguida, eu vou ter que escrever na linha do terminal a minha mensagem. Observem que dessa forma eu vou ter que, para cada operação, vir criar a mensagem, dar um format em cima da mensagem e em seguida apresentar ela, ok? Isso não é muito legal. Por que que não é muito legal, Cândido? Porque o meu método adicionar, ele tem que apresentar a mensagem desta adição aqui. Ele não deveria estar tendo que montar uma mensagem, depois dar um format nessa mensagem para depois aparecer aqui, para depois apresentar, por alguns motivos. Primeiro,
Sempre que vocês verem que algo muito parecido está sendo feito sucessivas vezes, isso daí é um sinal para você refatorar sua classe. Então o que vai acontecer? Eu vou criar 4 métodos, que nesses 4 métodos eu estou colocando uma variável de mensagem, eu estou criando uma segunda variável e para essa segunda variável eu estou dando um string format. Então esse é um sinal de que eu preciso aperfeiçoar a minha classe, eu preciso melhorar essa minha classe. O que eu vou fazer? Eu vou criar um método privado dentro dessa classe calculadora, ou seja, ninguém mais vai enxergar. Esse método, ele vai fazer esse procedimento aqui para mim. Ele já vai me retornar essa string bonitinha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um método do tipo privado. Como eu preciso de uma mensagem para colocar no systemout, eu preciso de uma string. Então eu vou dizer que ele vai me devolver uma string. Ok? E vou dar um nome para esse método. Eu vou chamar ele de formatar mensagem. Observem que para eu gerar a mensagem, eu preciso do tipo de operação e eu preciso do segundo valor, que é o resultado. Então, eu vou colocar os parâmetros. Qual é o primeiro parâmetro? String operação. Qual é o segundo parâmetro? É um int resultado. Eu vou pegar isso daqui, ó, vou passar para cá. E aí eu vou dar um return. O que é o return? É uma palavra reservada do Java quando você tem métodos que devolvem alguma coisa. No finalzinho dele você diz retorna tal coisa. Você usa o return. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar ver se vai funcionar de boa o string format aqui no return. O string format ele vai formatar a string mensagem, sendo que o primeiro %s vai ser substituído pela variável operação e o segundo %s vai ser substituído pelo int resultado. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a minha mensagem, tá? Ela vai ser criada utilizando o método lá de cima. Vocês perceberam que quando a gente está aqui em uma outra classe que a gente acessa a calculadora, para a gente acessar qualquer método a gente precisa usar o minha calculadora ponto chama o método, certo? Quando você está dentro do próprio objeto, você não precisa instanciar uma nova calculadora para poder chamar o método dela. Você chama direto. Então eu vou chamar aqui, ó, formatar mensagem direto. Meu primeiro parâmetro, adição. E o meu segundo parâmetro é aquela adição entre o primeiro e o segundo número. Tá? E aqui eu escrevo minha mensagem. Ah, Cândido, eu posso colocar, formatar mensagem com tudo isso aqui dentro logo? Você pode. Como é que isso aqui ficaria? Ficaria dessa forma aqui, ó. Ok? Não tem problema nenhum de você fazer isso. É muito comum você encontrar códigos assim, mas como essas nossas aulas são voltadas para o mundo de iniciantes, eu prefiro deixar dessa forma, porque fica mais inteligível para quem estiver lendo e aprendendo. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse cara aqui, vou utilizar o Ctrl Shift setinha para baixo, ele vai copiar tudo para mim. Eu vou colocar um outro método, subtrair. Aqui eu vou escrever subtração e aqui colocar o sinal da subtração, ok? Vou novamente fazer o Ctrl Shift setinha para baixo para fazer a multiplicação.
e novamente vou selecionar tudo, setinha, Ctrl Shift setinha para baixo, divisão. Lembrem-se, nomenclatura de método, variável, classe não tem acento, tá? Não tem C cedilha, isso é importante de ser dito. Muito bem, a minha classe calculadora está temporariamente bonitinha, está criada e agora eu vou utilizá-la. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar um objeto do tipo scanner do pacote JavaUtil. E aí, vou dizer que ele vai ler a leitura de entrada do sistema. Antes de eu obter o número, eu preciso perguntar para o usuário sobre o número. Então, vou dizer assim, informe o primeiro número, dois pontos, espaço. Vou criar o meu primeiro número. Vou dizer que ele é obtido através do scanner, através do input do usuário. Vou solicitar o segundo número, dois pontos, espaço. Vou criar minha variável segundo número e vou dizer que ela também vai ser obtida utilizando o input do usuário. Agora, eu vou chamar a minha calculadora. Vou escrever aqui minha calculadora é igual a new calculadora, tá bom? Assim que vai funcionar. E vou fazer as operações. Minha calculadora, ponto, adicionar. Observa que o NetBeans sozinho já vai popular o primeiro número e o segundo número para você. Tá bom? Por que ele já está fazendo isso sozinho? Porque aqui eu usei essa nomenclatura, ó, primeiro número, segundo número. Como aqui eu também usei a mesma nomenclatura para minhas variáveis, ele já conseguiu popular automaticamente. Ok? Em seguida, eu vou chamar a subtração. Observe que quando eu estou dando Ctrl Space, como eu já escrevi um pedaço do método, ao dar o Ctrl Space ele já está completando automaticamente. Vamos ver o que isso aqui vai nos gerar de saída. Vou dar um Shift F6. Ele vai me pedir o primeiro número. Eu vou usar aquele mesmo exemplo, 8. E vou usar aqui 2. E ele já fez tudo isso aqui dentro do objeto calculadora. Muito bem, tá tudo muito legal, tá tudo muito bonito. Só que aí o chefe de vocês veio e disse assim, não, a calculadora, ela não tem que escrever porcaria nenhuma. Uma calculadora, ela tem que calcular o número baseado nos dois números para que eu possa fazer alguma coisa. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: você tem aqui um usuário horroroso, né? Que ele vai solicitar um cálculo. O que esse usuário horroroso está fazendo? Ele, por algum motivo, está fazendo um exercício lá de matemática. E aí, para cada linha dessa, é um cálculo que vai ter que ser usado mais adiante. Então, o que ele faz? Ele pega, né, no dia a dia, a gente vem e usa a calculadora para quê? Nós colocamos um conjunto de informações nessa calculadora, geralmente a gente coloca 2 ou mais números, e a gente pega o resultado que é expresso aqui e nós utilizamos aqui, certo? Então, se a gente for ver, esse gerente está certo. No mundo real,
a calculadora ela é um objeto que nos devolve informação. Então, por isso, a nossa calculadora aqui também tem que fazer isso. Ela tem que nos devolver somente isso daqui. E aí, obviamente, isso vai nos criar um probleminha, né? Porque essa mensagem aqui ela vai ter que ser gerada de volta no objeto que chama objeto calculadora. Então vamos lá, vamos fazer essa modificação. O que a gente vai fazer nessa modificação? A gente vai tirar o void, porque o void ele não é interessante para a gente precisa retornar um número e nós vamos colocar o int. Então, nós vamos gerar esse int. Toda vez que você tem um tipo de dados como retorno, você precisa utilizar o return. E nós vamos tirar o void de todo mundo e vamos criar o return da operação. Ok. Então vamos lá. Lembrando que toda instrução em Java finaliza com ponto e vírgula. Muito bem. Ele está reclamando desse return porque aqui em cima eu esqueci de mudar para int. Aqui é void. Ele vai dizer, olha, são tipos incompatíveis. Esse método ele não está esperando que seja devolvido valor nenhum. Então, vamos colocar int aqui. Pronto. Ficou satisfeito. Então agora, esse carinha aqui, ele não vai mais passar a trabalhar dessa forma. Por quê? Se eu executar de novo esse carinha, seguindo essa mesma lógica, essas mensagens não vão aparecer. O que vai aparecer é isso daqui. Shift F6, 8, 2. Não vai aparecer nada. Por que não vai aparecer nada? Porque esse cara aqui, ele só devolve. Não tem nada sendo concatenado e sendo colocado na saída. Tá? E aí, a gente vai precisar fazer isso aqui, ó. Int. Adição. Int. Subtração, multiplicação, divisão e assim sucessivamente. Ó. E aqui embaixo, nós teríamos que fazer exatamente isso aqui, ó. Novamente, vamos precisar escrever a mensagem, dar um format numa variável, para em seguida nós gerarmos a saída no system.out println, tá? Só que isso também não é legal. Olha só. Vamos voltar aqui para essa calculadora simples. Eu já utilizei o scanner para pegar os números. Eu já utilizei a calculadora para calcular cada operação. O legal agora seria eu ter, da mesma forma como eu tenho o scanner para capturar a informação e a calculadora para calcular, seria muito legal se agora eu também tivesse um carinha, um objeto qualquer da vida que eu pudesse instanciar, que ele fizesse o trabalho, né, de gerar essa mensagem aqui, que nem a calculadora estava fazendo antes. Então nós vamos fazer esse carinha, nós vamos criar um utilitário, tá bom? Eu vou chamar esse utilitário de messageUtil, ou de utilitário mensagem, tanto faz. Vou aqui no pacote default, novo, classe Java. Eu vou chamar de utilitário mensagem, ok? E aqui a gente vai fazer uma coisa bem divertida e bem diferente. Se vocês verem, todos os métodos que eu criei na calculadora, eles estavam sendo seguidos ou de void, então tinha algum retorno, certo? Mas eles diferem dos métodos que a gente já vem trabalhando, que é o main. O main ele tem um static.
Nós vamos utilizar nesse utilitário um static. E aí eu quero que vocês percebam uma pequena diferença que existe, tá bom? Primeiro, eu vou copiar esse método todinho. Na verdade, eu vou recortar. Eu vou utilizar o Ctrl X do teclado. Ou então, eu seleciono esse método, botão direito do mouse, e venho aqui em recortar. Ó. Observem que aqui está Ctrl X. E eu vou colar bem aqui, ó, Ctrl V. Eu vou tirar esse private, vou dar um pubic. Se eu fizer dessa forma, eu vou ter que instanciar esse objeto utilitário mensagem tal qual eu fiz com a calculadora. Mas eu não quero fazer isso. E como é que a gente faz um método ser diferente? Como é que a gente faz um método não precisar ser primeiro ter sua classe instanciada? Ou seja, eu não quero que seja necessário a gente instanciar uma variável do tipo utilitário mensagem. Eu quero que a gente possa acessar diretamente esse método. Para mim conseguir fazer isso, eu utilizo a palavrinha mágica chamada static. Então, depois do pubic, eu coloco um static. Vocês vão ver que aqui vai ficar em itálico. Se você tirar o static, ele fica normal. Se você pôr o static, o nome vai ficar em itálico. Ó, ficou em itálico. Mas, Cândido, o que significa eu ter um carinha do tipo static? Significa o seguinte. Deixa eu abrir aqui o Paint de novo. Tá? Imagina que bem aqui você tem o teu programa. Tá? E você tem um conjunto de classes, certo? Você tem os seus objetos em memória. Esses objetos, eles têm os métodos dentro deles. Tá bom? Como é que a gente faz? Para a gente conseguir acessar esses métodos, a gente, do nosso objeto A, que no nosso caso aqui é o objeto calculadora simples, a gente cria uma instância desse outro objeto, primeiro. Essa ligação entre eles a gente conhece como variável. Uma variável que é uma instância de um objeto. E a partir dessa variável é que a gente começa a acessar esses métodos aqui. Tá? É mais ou menos assim que pode ser entendido o nosso software desenvolvido com objeto. Acontece que existem situações especiais na qual um objeto ele precisa colocar para o sistema, em tempo de execução, a sua variável exposta, ou o seu método exposto. Então, ao invés de eu ter que primeiro criar a ligação de objeto com objeto usando variável, eu já posso ir direto no método ou na variável daquele objeto sem precisar instanciá-lo. Isso é muito útil em determinadas situações. É muito útil quando eu preciso trabalhar com a ideia de sessão. E, por exemplo, no mundo real isso daqui seria um bebedouro de escola. O bebedouro de escola ele fica no pátio, né? Geralmente no pátio todo mundo tem acesso. Uma impressora vai ficar numa sala restrita. Eu posso até mandar a impressão para essa impressora, mas eu vou ter que vir, entrar nessa sala para poder acessar o que a impressora imprimiu, né? Diferente do bebedouro, que eu posso ir no espaço da minha escola e utilizar direto esse bebedouro. Então, essa é a ideia do static. O static, ele funciona dessa forma aqui. É simplesmente eu tenho a minha classe no meu programa e ela diz que ela quer que todo o sistema possa acessar esse método ou essa variável em tempo de execução sem precisar instanciar ela. Isso daí tem fatores positivos e isso daí tem fatores negativos. Porque o que acontece? O Java ele só vai alocar na memória esse carinha aqui se você criar ele, se você criar essa ligação. Enquanto a classe está lá sem ser utilizada, ela está lá, ela não está consumindo muita memória. Quando você cria uma variável, quando você cria essa ligação aqui, ela passa a consumir memória. E ela vai consumir a memória do que esse objeto carrega dentro dele. O que acontece? Quando eu começo a colocar tudo como static, a minha memória vai sendo ocupada. Por quê? Já que eu consigo acessar diretamente esse método ou essa variável do tipo static, sem precisar instanciar esse cara aqui,
esse cara vai ser carregado na memória. Então, se por exemplo aqui eu tiver muita string ou se eu tiver muita informação, a minha memória vai ser alocada aqui para esse cara, né? Então a gente tem que tomar cuidado com métodos do tipo static, com variáveis do tipo static. Você não pode colocar um arquivo de 50 GB dentro de uma variável do tipo static e deixar o teu programa rodando, porque aí a tua JVM vai começar a reclamar, teu computador vai ficar lento, teu programa vai ficar lento, pode até travar. Como esse cara aqui só faz uma simples formatação e me devolve, eu vou utilizar ele como static. Como é que eu vou chamar esse utilitário? Olha só, aqui eu capturei, aqui eu calculei e armazenei em variáveis, e agora eu vou criar o system.out, println. E o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever utilizando o meu utilitário mensagem. Eu vou chamar aqui dentro, utilitário mensagem, ponto, formatar mensagem. Vou vir aqui e vou colocar adição. E aqui eu vou colocar adição. Eu vou fazer isso para todos os outros. Subtração, subtração, multiplicação, multiplicação, divisão, divisão. E agora sim, agora quando eu executar o meu programa, que ele me pediu o primeiro valor e o segundo, eu vou conseguir apresentar esses dados, apresentar as informações em linha de terminal, ok? Ah, Cândido, você usou aqui direto dentro do System.out o utilitário e o método, né? Isso aqui, gente, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Mensagem, adição. É a mesma coisa que eu atribuir uma variável. A diferença é que fazendo dessa forma, eu diminuo a quantidade de variáveis que eu estou criando dentro do meu método calculadora simples, dentro do meu método main. Ok? Essa aqui foi a nossa aula sobre métodos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Acessem candidoarias.org para vocês verem as outras aulas do curso. Ok? E fiquem com Deus.